Riquezas em Vasos de Barro é a comovente história de amor de uma missionária que suplantou com fé e coragem uma grande tragédia. Este livro é um relato vívido da verdade de que o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Adquira-o na livraria evangélica da sua cidade ou pelo telefone 0800 17 20 85. Hoje temos o privilégio de estudarmos 2 Coríntios. Essa carta que Paulo escreveu em interesse especial para se apresentar novamente aos Coríntios, depois de várias dificuldades que nós podemos até perceber entre linhas nesta própria carta. A igreja dos Coríntios, para a qual Paulo escreveu esta segunda carta, uma igreja muito amada pelo apóstolo. E nós vemos como ele não queria de forma alguma largar sua igreja, abandoná-la. Ele até chama de seus filhos amados em 1 Coríntios 4. E nós queremos estudar, portanto, esta carta, que nós já designamos como a carta que abre a janela ao próprio coração do apóstolo Paulo. Vejamos então sobre aquelas partes introdutórias. Em primeiro lugar, sua autoria, depois nós queremos ver a questão da unidade de 2 Coríntios, depois entraremos numa área de esboço, destinatários, toda essa parte aí. Primeiro, então, autoria. A evidência externa relativa a 2 Coríntios é bastante forte. Temos uma lista dos pais da igreja que atribuíram 2 Coríntios ao apóstolo Paulo. Irineu, que pastoreou entre 140 e 203 depois de Cristo, Clemente de Alexandria, lá no Egito, 155 a 215, Tertuliano, 150 a 222, o cânon de Márcio, que é mais ou menos o ano 140 depois de Cristo, o cânon Muratori, de 170. Todas essas fontes reconhecem que 2 Coríntios foi escrito pelo apóstolo Paulo. Mas, mesmo não tendo nenhuma fonte externa, nós teríamos bastante segurança que 2 Coríntios foi escrito pelo apóstolo Paulo. A razão disso é por causa da evidência interna. Mesmo que nós olhássemos para qualquer parte da carta, encontramos a mão em termos de estilo, encontramos a evidência de quem escreveu foi o próprio apóstolo por causa das maneiras que ele trata a igreja de Corinto. Tudo que ele escreve nessa carta reflete a personalidade do próprio apóstolo. E mais ainda encontramos aquelas referências pessoais que o apóstolo faz, especialmente aqueles sofrimentos que ele descreve, capítulo 6, primeiro parágrafo, e também capítulo 11, de 2 Coríntios, onde ele trata de tudo que ele tinha sofrido, de perseguições, de lutas e quantas outras coisas, inclusive ser apedrejado, como Atos descreve em Listra. Assim nós podemos ter bastante segurança. Se encontra entre as 4 cartas que não há nenhum erudito, mesmo os mais liberais, erudito sério, que negaria que Paulo escreveu. Romanos, 1 e 2 Coríntios e Gálatas. São o que os alemães chamam epístolas de cabeça, epístolas que não criam dúvida alguma quanto à sua autoria. Deixando esse assunto, vamos para um assunto que é mais controvertido, que é a unidade desta carta. Muitos acham que capítulos 10 a 13, onde o tom do apóstolo muda tão radicalmente, escrevendo até 1 a 9, assuntos bem relacionados com o seu ministério e tudo mais, depois entra em capítulos 10 a 13 numa atitude bem mais crítica, uma atitude mais de hostilidade com os seus leitores. Então eles acham que talvez esta segunda parte da carta
tivesse sido parte daquela carta triste, também chamada carta severa, que Paulo escreveu para Corinto. Outros chamam a atenção, capítulo 6, começando com o versículo 14, onde o apóstolo entra nesta área de não se ajuntar com incrédulos e pecadores dentro da igreja. Não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade, ou que comunhão da luz com as trevas, que harmonia entre Cristo e maligno, o que união do crente com o incrédulo. Todo esse texto aqui, começando com 6,14, correndo até o primeiro versículo do capítulo 7, tem sido assim criticado como não fazendo parte de 2 Coríntios. A razão que alguns acham que não faz parte, eles podem ser extirpado, tirado do texto, sem fazer diferença no correr do tema que Paulo está apresentando em capítulos 6 e 7. Quanto à veracidade da posição, que a segunda carta aos Coríntios realmente não é uma unidade, nós podemos levantar várias objeções. E se quiserem anotar, a primeira objeção é que não existe qualquer indicação nos manuscritos antigos, nem nos pais da igreja, que 2 Coríntios não é uma unidade. Achamos um pouco estranho que se 2 Coríntios é composto de 2 cartas pelo próprio apóstolo Paulo, por que nós não encontramos essa divisão em qualquer manuscrito? Em segundo lugar, nós temos que reconhecer que Paulo era muito versátil, ele era muito capaz de mudar de tom de uma hora para outra, e nós achamos que talvez uma noite sem dormir bem, uma noite talvez ter recebido alguma notícia dos adversários lá em Corinto, ele teria mudado de tom e escrito aqueles capítulos 10 a 13. Além disso, temos uma explicação bastante razoável. Em capítulos 1 a 9 de 2 Coríntios, Paulo está se dirigindo àqueles irmãos que estavam ainda reconhecendo sua autoridade, aqueles que queriam que Paulo pastoreasse a igreja, mesmo de longe. Enquanto capítulos 10 a 13 foi endereçada para um outro grupo dentro da igreja, talvez aqueles que estavam seguindo um dos outros líderes, sabendo daquelas divisões que nós já falamos em 1 Coríntios, aqueles que seguiam Apolo, outros que favoreciam Cefas, isto é, Pedro, ou talvez até aquele grupo que disse que eram de Cristo, e eles acharam que eles eram mais santos ou mais consagrados e, portanto, eles podiam criticar o apóstolo Paulo. Se Paulo, de fato, está endereçando suas palavras em 10 a 13, esses capítulos, a este grupo de adversários ou inimigos, aqueles que eram contrários ao seu ministério na igreja, nós podemos entender mais ou menos por que há esta mudança de tom. Então, a nossa posição é que a carta é uma só carta, não é uma composição com textos e trechos de outras cartas, nem da carta prévia, que nós já mencionamos, foi escrito antes de 1 Coríntios, nem aquela carta chamada severa, da qual nós não temos preservada para nós esta carta, não faz parte do cânon do Novo Testamento, e que talvez, possivelmente, alguns achando que seria parte de 2 Coríntios. Agora vamos lá para discutir a data em que Paulo escreveu esta carta. Em que ocasião e data? Sabemos que 2 Coríntios foi escrito pouco tempo depois de 1 Coríntios, talvez um ano e meio depois. Sabemos que foi escrito logo depois de Paulo sair de Éfeso. Ele não está escrevendo 2 Coríntios de Éfeso como ele escreveu 1 Coríntios e também aquela carta chamada Severa. Ele está escrevendo depois dele partir de Troade. Nós lemos isso no capítulo 2, 2 Coríntios, naquela expectativa de encontrar-se com Tito. Foi Tito, aquele amado irmão, Paulo chama ele disso, que deveria ter
voltado e encontrado com Paulo em Troade. Esses foram os arranjos que foram feitos com esse irmão que levou aquela carta severa, aquela carta muito forte, que Paulo escreveu com muitas lágrimas. E como Paulo estava muito cheio de expectativa com relação à igreja e sua reação a essa carta, ele queria tanto encontrar-se com Tito em Troade. Troade fica ao norte de Éfeso, alguns centenas de quilômetros, não muitos, e daí ele entraria na Macedônia, desceria pela Grécia, entraria lá em Corinto. Mas como ele não encontrou Tito lá, ele escreveu esta carta e queria que os irmãos de Corinto soubessem justamente o que ele estava pensando e explicando algumas coisas que entraram na sua crítica, particularmente o fato que Paulo não era de confiança. Nós lemos isso no capítulo 1, versículo 17, que Paulo era meio mentiroso, porque ele tinha prometido chegar e não veio. E então ele estava muito esperançoso de que essa carta severa trouxesse alguma atitude diferente da parte da igreja. Quando, portanto, Paulo não se encontrou com Tito, ele continuou na sua viagem até a Tessalônica. E ali ele teria escrito esta carta e mandado também para Corinto, antecipando sua chegada lá em Corinto. Nós podemos, então, colocar a data, cerca do ano 56, possivelmente no início de 57 depois de Cristo. Interessantemente, nós sabemos que Paulo deixou Éfeso assim às pressas, lendo 1 Coríntios 16, versículo 8, e que houve um problema muito sério, talvez fosse aquele problema que Paulo menciona assim também em 1 Coríntios capítulo 15, sobre ele ter lutado com feras e que sua estadia lá em Éfeso era bem perigosa e até sua vida talvez estava em perigo. Segundo Coríntios, o primeiro capítulo menciona que uma sentença de morte tinha sido passado e que isto ameaçava a morte de Paulo, se martirizado. Mas nós não sabemos exatamente como foi aquele acontecimento. E Paulo teria saído às pressas para chegar lá em Troade e depois, mais para frente, quando ele escreveu esta carta. Vamos agora tratar uns instantes sobre o propósito da escrita desta carta. Explicar para a igreja de Corinto as suas decisões que pareciam levianas, capítulo 1, versículo 15 a 22, onde Paulo diz que seu sim era de fato sim e seu não, não. Segundo lugar, para encorajar a igreja a perdoar e aceitar de novo aquele irmão que deve ter se levantado contra Paulo, talvez naquela segunda visita que ele fez, não sei se lembram, que nós falamos que Paulo tinha feito mais uma visita rápida, saindo de Éfeso até Corinto, e que algum irmão lá desafiou a autoridade do apóstolo. E a igreja teria que expulsá-lo, cortar sua autoridade, mas agora que ele tinha se arrependido, e com certeza Paulo recebeu essa notícia através de Tito, voltando lá de Corinto para contar que tudo estava bem, que a igreja deveria receber esse irmão de novo. O irmão arrependido, disciplinado, deve ser recebido de novo. Capítulo 2, versículos 5 a 11. Aliás, Paulo diz, se nós não damos a porta aberta para aqueles irmãos disciplinados, aquelas ovelhas que se desgarram, nós podemos receber prejuízo na própria igreja. Paulo diz, porque nós conhecemos os métodos que Satanás usa. Em terceiro lugar, a carta foi escrita para oferecer uma defesa do seu ministério aos irmãos em Corinto. Paulo está se defendendo
particularmente daqueles opositores, aqueles contrários à sua autoridade em cima da igreja, aqueles que talvez não eram tão sinceros. Paulo usa em capítulo 2, versículo 17, que nós não somos como aqueles mercadejadores da palavra, aqueles que vendem a palavra depois de aguá-la. A palavra vem de aquele que mistura água com vinho e vende como se fosse vinho puro. Então havia pessoas em Corinto que se opuseram a Paulo por causa de sua sinceridade e pelo fato que ele estava com a verdade, e nós sabemos isso naturalmente depois de séculos de avaliar a comparação. Aqueles irmãos desapareceram da cena e Paulo continua conosco até hoje, através de suas cartas. Em quarto lugar, a carta foi escrita para encorajar os coríntios a concretizar o que eles tinham falado e que tinham prometido em relação àquela oferta. Portanto, capítulos 8 e 9 têm em particular o interesse de encorajar os irmãos de Corinto a continuar levantando aqueles fundos para que Paulo pudesse levar uma coleta bem expressiva para os irmãos mais pobres em Jerusalém e a Judeia. E, finalmente, ele escreveu para advertir os coríntios, através dos falsos apóstolos, aquelas pessoas que reivindicaram serem escolhidos por Cristo, quando de fato eles apenas se escolheram a si mesmos. E Paulo diz que nós não devemos admirar o próprio demônio se transforma em anjo de luz, isto é, ele se manifesta como se fosse de nosso lado, quando de fato ele é muito sutil e enganador. Portanto, Paulo adverte contra aqueles irmãos, começando com o capítulo 10 e terminando com o capítulo 13. Então, a igreja se divide naquelas partes que nós estaremos vendo logo que nós entrarmos agora no esboço da carta. Esse esboço começa então com uma saudação, versículos 1 a 7 do primeiro capítulo, e depois uma explicação acerca das decisões recentes que Paulo tomara, capítulo 1, versículos 8 a 2:11, que explica as mudanças dos seus planos, 1:8 a 2:11, e depois instruções acerca do homem disciplinado, 2:5 a 11. Depois entra naquela área tão gostosa de ler, a defesa do seu ministério, onde Paulo abre o coração e mostra como ele pensava, o que ele achava, e começando com o versículo 12 até 17, de capítulo 2, ele chama do seu ministério de um ministério de triunfo. Depois ele fala de um ministério de glória, 3, 1 a 18. Aquela glória contrastante com a glória da sinagoga. Obviamente, aqueles opositores contra Paulo eram pessoas que estavam mais interessados, como eram aqueles crentes farisaicos, de voltar para a lei e interpretar o Antigo Testamento diferentemente do que Paulo interpretava. Depois chegamos ao ministério de sinceridade, capítulo 4, versículos 1 a 6, que não usa meios sutis para lisonjar o seu auditório, seus seguidores, como aqueles mestres insinceros. Depois ele tem um ministério que ele descreve como um ministério de aflição, de bastante sofrimento, em que ele usa aquela frase que ele carrega a morte de Cristo nos seus ombros, capítulo 4, versículos 7 a 5:10. Depois um ministério de amor e de temor, capítulo 5, versículos 11 até 15. Depois um ministério de reconciliação, em que nós somos embaixadores, diz o apóstolo Paulo, capítulo 5, 16 até 21. Cristo sendo nosso mestre, aquele que foi feito pecado por nós, e nós anunciamos ele como embaixadores. Depois ele entra no ministério de sofrimento e de dedicação, capítulo 6, versículos 4 a 13.
Depois ele entra num apelo aos coríntios no sentido de separar-se dos iníquos para eles serem santos, capítulo 6, versículo 14 até 7:1. E, finalmente, alegria e conforto que foram trazidos por Tito para Paulo, qual ele encontrou com ele em Macedônia. 7 capítulos 2 até 16. A quarta divisão da carta começa, então, com capítulos 8:1 e termina no fim do capítulo 9. Trata daquele apelo aos coríntios para que eles levantem a oferta que prometeram. Em primeiro lugar, o exemplo dos macedônios, capítulo 8, versículos 1 a 5. Depois, exortação, 8, 6 a 15. Depois, recomendação de Tito e outro irmão querido, 8, 16 a 23. Alguns acham que aquele outro irmão querido seria Lucas, que alguns acham, é uma sugestão apenas, que Lucas era irmão de Tito. Depois foram um apelo aos coríntios para que não envergonhem Paulo, para que ele possa se orgulhar em eles. 8, 24, 9, 5. Depois, os frutos da liberalidade. Aqueles que dão com alegria, com amor, Deus ama eles. Ele ama aqueles que dão com alegria. Interessantemente, o apóstolo não menciona nunca, nesse caso, levantar um dízimo. Não, aquilo que eles estão levantando são ofertas de amor pelos irmãos familiares na família de Deus que moram lá na Judeia. E a última divisão da carta, começando com 10:1, termina com 13, versículo 10, responde às acusações de medo e soberba que foram levantados contra o apóstolo Paulo. Veja como no versículo 10 de capítulo 10 de 2 Coríntios, alguns em Corinto criticavam o apóstolo Paulo no versículo 10 assim: as cartas, com efeito, dizem são graves e fortes, mas a presença pessoal dele é fraca e a palavra desprezível. Esta acusação que foi ventilada lá em Corinto, que as cartas eram fortes, em que eles gostariam mais que Paulo escrevesse cartas, porque eles não tinham tanto efeito como sua vida pessoal, mas eles mostraram com essas críticas realmente um grande desprezo pelo apóstolo Paulo. Ele então responde àquelas acusações dos seus adversários em Corinto. Em segundo lugar, se ele defende por causa do seu amor aos coríntios, capítulo 11, versículos 1 a 21. Depois ele mostra que ele tem motivos para se orgulhar de sua vida e do seu serviço, começando com capítulo 11, versículo 21b até 12, 13. Esse orgulho relacionado com seus sofrimentos e perseguição, como também aquela visão que Deus lhe deu quando ele levantou ele dentro do corpo, fora do corpo, para chegar no próprio terceiro céu, uma visão do paraíso. Depois ele fala sobre um aviso acerca da sua terceira visita aos Coríntios, capítulo 12, 14 a 13 e 10, e da sua conclusão nos versículos 11 a 14 do capítulo 13. Assim temos assim um esboço mais ou menos por cima, mostrando o conteúdo desta maravilhosa carta. No tempo que nos resta, nós queremos gastar estudando alguns pontos interessantes e peculiares desta carta. E talvez dar algumas dicas sobre textos difíceis para interpretar, e espero que seja uma bênção na sua vida. Eu tenho gostado muito dessa carta, particularmente aquele trecho relacionado com o ministério de Paulo, começando com o capítulo 2, versículo 14, até 6, 11. Aquele trecho é um dos trechos mais abençoados nas cartas de Paulo, porque mostra realmente o grande valor de servir a Cristo, como meus queridos alunos com certeza são desejosos de servir. Vamos, então, começar com a nossa primeira observação.
mesmo com todos os pecados e problemas dos coríntios, eles formam a igreja de Deus em Corinto. Paulo não estava pronto a descartar a possibilidade dos seus adversários em Corinto serem, de fato, parte da igreja de Cristo. Ele não separou-se daqueles irmãos, nem recomendou que os coríntios expulsassem aqueles maus obreiros e fizesse uma igreja separada que reconhecesse Paulo como seu único pastor e mestre e apóstolo. Isso é importante. Paulo era uma pessoa não somente humilde, mas uma pessoa que não aceitava divisão na própria igreja. Ele não tinha ideia de criar em Corinto quatro denominações. Nós somos muito mais abertos a dividir a igreja do que o apóstolo Paulo. Porque Paulo, como já vimos em 1 Coríntios, estava com aquele conceito da igreja como um corpo. E dividir o corpo significa matar o corpo. Dividir o templo de Deus significa perder a sua santidade. Lembro que nós vimos em 1 Coríntios capítulo 3. Então, todos aqueles irmãos, entre aspas, e Paulo não sabe com certeza que todos são realmente regenerados e convertidos, mesmo assim, se são convertidos, Paulo quer reconhecê-los como membros da igreja de Deus em Corinto. Eles são os santos na Acaia, aquela província onde Corinto era mais ou menos a capital. E ele não está pronto a chamá-los de outra coisa senão de santos. São títulos, igreja, santos, povo de Deus, raça eleita, todos são títulos que nós encontramos no Novo Testamento para descrever a igreja. Segundo lugar, Paulo passou alguma aflição em Éfeso que o abalou até o ponto de se desesperar da vida. Capítulo 1, versículo 8 de 2 Coríntios, mostra que houve uma espécie de sentença de morte passada por cima da cabeça do apóstolo. Nós não sabemos o que foi que a passou lá em Éfeso. Teria sido aquele conflito com o latoeiro Alexandre, teria sido aquela luta com as feras, que só podia ter sido figurado, porque Paulo não teria sobrevivido, ele teria sido comido por essas feras, que eram leões, como se fazia na Arena e Coliseu lá em Roma, e que seria um dos métodos mais interessantes aos romanos de acabar com os crentes e jogá-los para as feras. Mas Paulo, de qualquer forma, sobreviveu. Uma indicação que, com certeza, essa sentença de morte foi uma ameaça tremenda para a sua vida, mas que ele não tinha sido morto é evidente. Ele teria, então, saído de Éfeso às pressas. Terceira observação: não temos possibilidade de saber quem causou a tristeza tão profunda para Paulo em Corinto. Na sua visita rápida, que não melhorou sua situação dentro da igreja de Corinto. E quem teria sido aquele indivíduo? Paulo não menciona, ele não escreve o nome daquele indivíduo dentro de sua carta. Isso mostra para nós algo da humildade do apóstolo. Teria sido tão fácil ele identificar para toda a história da igreja quem foi aquele indivíduo que não gostava dele, não estava pronto a receber sua autoridade sobre a sua vida. Mais uma vez, temos que ter muito cuidado no ministério da casa de Deus, que nós não estejamos identificando nossos inimigos pessoalmente. Se são de fato de Cristo, eles vão mudar, a não ser que nós precisemos mudar.
Se eles não são de Cristo, como diz 1 de João, eles sairão de nós, porque eles não são nossos. Não são, de fato, membros da família de Deus. Portanto, em capítulo 2, versículos 5 a 10, Paulo manda que aquele irmão que se levantou contra ele, provavelmente insultando-o, talvez falando palavras muito pesadas contra o apóstolo Paulo, que depois do seu arrependimento ele deveria ser novamente recebido na igreja. Capítulo 2, versículos 5 até 11. Ora, se alguém causou tristeza, não o fez apenas a mim, mas porque eu não seja demasiadamente áspero, digo que em parte a todos vós baste a punição pela maioria. Então, nós vemos que Paulo usou a maioria, que seria uma maneira democrática de resolver a disciplina daquele irmão, que deveria ter sido colocado marginalizado, mas depois o apóstolo chama ele de volta para que ele possa novamente compartilhar com a igreja na ceia e com aquela festa de amizade, de amor que se celebrava na igreja de Corinto, como nas outras igrejas do primeiro século, e que eles devem devolver esse irmão para a comunhão da igreja. A razão disto, nós encontramos o versículo 11, que diz assim: para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não lhe ignoramos os seus desígnios, os seus métodos. É muito importante, meu querido irmão, estudioso da palavra, que nós conheçamos os métodos satânicos, todos os seus métodos. Paulo menciona apenas um deles aqui, é de excluir o irmão, e quando ele se arrepende, não permite que ele volte mais por causa da seriedade do seu pecado. Imagina a seriedade de ter insultado o próprio apóstolo Paulo. Mas Paulo, a própria pessoa insultada, diz: olha, deixa esse irmão voltar, para que Satanás não ganhe alguma vantagem, já que nós conhecemos quais são os seus planos. E um dos seus planos é dividir a igreja, colocar irmãos de verdade fora da comunhão da igreja, quando deveriam estar dentro da comunhão. Número 4. Paulo diz que não perdoar e aceitar de volta um irmão arrependido abre uma brecha para o demônio agir na igreja. Então, se o demônio está agindo na sua igreja, pode haver este problema que nós vemos aqui em capítulo 2, versículos 5 a 11, de 2 Coríntios. Quinto lugar, aquela frase de capítulo 2, versículo 14, que diz assim: graças, porém, a Deus que em Cristo sempre nos conduz em triunfo. E em todo lugar mostra aquele cheiro de Cristo, sempre mostrando isso. Graças a Deus que sempre nos conduz em triunfo. Essa frase não é tão fácil de entender, a não ser que nós voltemos para trás da palavra triunfo, que é uma palavra latina, que vem passando pelo grego original para nossa tradução, uma palavra que parece muito semelhante ao próprio português, triambeuon, que Paulo usa nesse texto. É uma palavra a descrever o convite que o imperador fazia para um dos seus generais, que tinha apaziguado uma terra que não pertencia ao Império Romano, e trazê-la para uma parada militar de honra, para homenagear esse general. E quando isso acontecia, pelo menos 5.000 do inimigo tinham que cair. E Paulo vê que o seu ministério também, tanto em Corinto e em outros lugares, era justamente esse tipo de convite, para estar envolvido com uma parada triunfal
em Cristo, obviamente, não é Paulo que está sendo homenageado por Deus, é o próprio Senhor Jesus Cristo. Quando, portanto, aquele general, junto com sua família, montado num carro, talvez até coberto de ouro, um carro muito precioso, com os melhores cavalos do Império, porque uma ocasião de muito festejo, de grande celebração, eles passariam por uma das avenidas de Roma, indo para o centro da cidade, com essas multidão de pessoas, espectadores, acompanhando o que acontecia. Lá na frente, indo os senadores, os políticos, depois os sacerdotes, com aqueles censários queimando incenso. Talvez a razão que Paulo menciona aqui, o cheiro. E depois uns touros brancos que seriam sacrificados por espírito de Roma. Todo aquele interesse em política e o império. E depois aparecem os escravos acorrentados, porque quando o Império Romano invadia novas terras que não pertenciam ao Império, eles escravizaram as pessoas vivas. Qualquer pessoa que tinha algum valor traziam para vendê-los como escravos, razão que no Império mais de metade da população, até 60% da população era escrava. E Paulo, então, talvez você está incluindo entre aqueles escravos sendo conduzido no triunfo, porque ele também chama-se de escravo de Cristo. Nós vimos isso no primeiro versículo de Romanos. E, finalmente, vem aquele carro sendo puxado para aqueles 6 cavalos, o general em pé, acenando para a multidão. Lá está o imperador sentado num palco assim, num lugar alto, junto com sua família no carro, e atrás dele vem o seu exército, alguns deles com um braço decepado, uns com os olhos furados, alguns mancando, uns sem perna, porque era nessa guerra daquela época, era de espada, muito assim de perder os membros do corpo. E Paulo diz, eu estou junto com os meus colegas, sendo sempre conduzido em triunfo. A palavra aparece apenas mais uma vez no Novo Testamento. E é o caso de Colossenses 2,15, onde Paulo diz que Cristo, quando ele morreu na cruz, triunfou sobre as forças do mal. Já que nossa luta não é contra homens, não é contra carne e sangue, diz Efésios 6,12, mas é contra esses poderes espirituais. Então nós podemos entender o que Paulo está dizendo nesse texto, quando nós reconhecemos que toda a sua vida, inclusive a sentença de morte que passou por ele em Éfeso, todo o seu sofrimento que ele descreve em 2 Coríntios capítulo 6 e capítulo 11, tudo isto mostra justamente o triunfo, e que Paulo, ou como escravo de Cristo, ou como soldado, está no seu cortejo, está nesta parada que não é militar no sentido de matar pessoas, mas para trazer vida. E ele então usa esta ideia de cheiro de vida para vida e de morte para morte, que é o cheiro sacrificial de Cristo na cruz. Escuta como ele coloca esta ideia aqui em capítulo 2, versículo 15, porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo. Perfume não é perfume que as mulheres usam, não, é perfume que sai de um sacrifício sendo queimado no altar. E quando Cristo morreu, era como se tivesse sido colocado no altar. Tanto nos que estão sendo salvos, também nos que se perdem. Isto é, de qualquer forma, mesmo naqueles que estão se perdendo, é o triunfo de Cristo, triunfo da cruz de Cristo sobre todas as situações. Portanto, Paulo diz, graças, porém, a Deus, que sempre nos conduz em triunfo. Interessante, capítulo 4, versículo 11, Paulo diz que nós carregamos todo dia a morte de Cristo, indicando que neste caso de triunfo,
também continua lutando e a possibilidade de morrer ocorre todo dia para o apóstolo Paulo. Nosso sexto ponto de observação nós encontramos no capítulo 3 e os primeiros 2 versículos, onde Paulo diz que os próprios coríntios são a carta escrita por ele no próprio coração do apóstolo dos seus colegas. Vós sois a nossa carta escrita em nossos corações. O que Paulo quer dizer com isso? Em primeiro lugar, ele está combatendo aqueles adversários que, obviamente, vieram de Jerusalém com cartas de recomendação. E, como Paulo não tinha uma carta assim, ele diz, a minha carta são os convertidos em Corinto. Realmente, qualquer irmão que tem ganho uma pessoa para Cristo, esse irmão é uma espécie de carta de recomendação de que aquele indivíduo é sincero, que ele é de Deus. Infelizmente, aqueles adversários do apóstolo Paulo em Corinto não eram evangelistas, eles não vinham para ganhar pessoas para Cristo, eles vinham para seduzir aqueles que Paulo tinha ganho. Por isso que Paulo diz, vós sois a minha carta, escrita em nossos corações. Escrito no coração por quê? Porque Paulo os amava. Aqueles que vieram para tirar dinheiro, porque eram mercadejadores da palavra, 2,17 diz isso, para ganhar dinheiro, eles não amavam, eles simplesmente chegavam lá para tornar aqueles fregueses como fonte de lucro para eles. Enquanto o apóstolo Paulo diz, vós sois a nossa carta. Precisamos ter muito cuidado que nós não tenhamos em nossas vidas algo de ser mercenário. Lembre-se que Jesus também condenou o pastor mercenário, aquele que foge quando o lobo aparece, mas que sejamos pessoas que com amor tratam os outros e que cuidam das ovelhas com verdadeiro amor. Além do mais, Paulo diz que estas cartas não foram escritas em tinta ou papel, mas foram escritos no próprio coração. Não são tábuas de pedra, como seria aquelas tábuas dos 10 mandamentos em Êxodo, mas escritos no próprio coração. Por quê? Por causa da glória da nova aliança. E Paulo agora estaria se referindo a Jeremias 31, onde nós encontramos que a lei de Deus estaria escrita no nosso coração. E ele então está mostrando que aqueles que estão mais voltados para o judaísmo e para o legalismo, como eram aqueles falsos irmãos vindo talvez da Judeia, que Paulo diz, olha, nós estamos com nossos cabeças desvendados. Eles leem a Bíblia, por exemplo, Êxodo, Deuteronômio, eles leem a Bíblia lá na sinagoga, mas eles não interpretam a Bíblia corretamente. Nós interpretamos a Bíblia assim corretamente, porque interpretamos cristologicamente. Veja o capítulo 3, versículo 18, esse grande versículo do apóstolo Paulo, que diz assim, todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. O cristão, em contraste com o judaizante, é o único que tem capacidade de interpretar corretamente o Antigo Testamento. Isso de ler o Antigo Testamento com o rosto desvendado, contemplando no Antigo Testamento o próprio Senhor Jesus. E nós descobrimos que isto foi o que Lutero fez também, interpretando o Antigo Testamento cristologicamente. Nós encontramos Paulo fazendo isto. E nós devemos ter muito cuidado em saber aplicar aqueles textos, sacrifício, tudo isso, como Paulo fazia quando ele disse em capítulo 10 de Romanos, Cristo é o fim da lei. Cristo é a interpretação correta do Antigo Testamento. Nós queremos, então, ir para o número 8. Paulo diz que Satanás
tem a mania de cegar os entendimentos daqueles que não creem. Capítulo 4 e versículo 4. Deixe-me ler este versículo. Nos quais o Deus deste século, século aqui, a palavra aion em grego não significa 100 anos, mas significa este período de tempo em que Satanás está como Deus deste mundo. Este Deus falso, este Deus que quer ser adorado, Satanás, o diabo, cegou o entendimento dos incrédulos para que eles não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, qual é a imagem de Deus. Entendemos aqui por que as pessoas, depois de ouvir o Evangelho, ainda rejeitam o Evangelho. É uma cegueira colocada nos seus entendimentos pelo próprio Satanás. E Paulo continua dizendo que nós não pregamos a nós mesmos, nós pregamos a Cristo como Senhor, e que, através desta pregação, versículo 6, que Deus, que fez com que da escuridão aparecesse a luz que nós temos no universo hoje, Ele também faz com que a luz do Evangelho brilhe dentro dos corações daqueles que creem. De fato, o apóstolo Paulo reconheceu a impossibilidade do incrédulo chegar a Cristo, a não ser que haja uma operação divina, soberana, da parte de nosso grande Deus e Pai, nos corações dos cegados. É tão difícil uma pessoa incrédula chegar a Cristo como um cego abrir os olhos e ver, a não ser que haja um grande milagre de Deus implantar a sua palavra e sua fé nos seus corações. Passemos agora para o número 9. Sofrimento pelo Senhor nesta vida produz um incomparável peso de glória. Isso nós encontramos no capítulo 4, versículo 16 a 17. O que Paulo está dizendo é que nós comparamos o que a gente tem que sofrer nesta vida, e Paulo sofreu muito pela sua fé e pela sua pregação, perseguições particularmente. Quando a gente tenta comparar esse sofrimento temporário, ele parece muito leve em contraste com o peso de glória futuro. A razão que ele usa a palavra peso de glória é porque a palavra no hebraico original que Paulo entendia, ele conhecia o hebraico, é a palavra peso. Glória é pesado para o Antigo Testamento, porque a gente está pensando em peso de ouro, ou talvez de prata, alguma coisa que era pesada, não tinha dinheiro de papel moeda, né? Então o apóstolo Paulo diz que este peso de glória futuro vai ser incomparavelmente maior do que qualquer leve, assim, de peso de uma pena de pequeno passarinho em cima da balança, em comparação com essa glória que nos aguarda. Então, Paulo tinha um conceito de galardão muito acima do que a maioria de nós temos. Deus revelou para ele que qualquer sofrimento nesta vida vale a pena e muito, porque será recompensado milhares de vezes mais do que a gente sofreu por aqui. Nós não devemos, então, nos lastimar quando somos perseguidos ou criticados, o que for, nem pelo martírio, que Paulo finalmente seria decapitado em Roma. E apenas leve em comparação. Número 10. Paulo parece ambivalente no capítulo 5, versículo 1, em relação à morte. Quando ele fala de deixar este tabernáculo, ele está falando deste corpo humano.
primeiro versículo, deixar o corpo, versículo 8. Esses versículos do primeiro parágrafo do capítulo 5. E adentrar naquele edifício não feito por mãos, que com certeza é a mesma casa do Pai que Jesus tinha em mente quando ele falou de a casa do Pai lá no céu, que pertence aos que vivem em Cristo nesta vida, e que nós temos edifício não feito por mãos lá. Graças a Deus que quando a gente morre, estar com Cristo é muito melhor do que esta vida, diz o apóstolo Paulo em Filipenses, e que morrer é lucro. Então nós não temos que morrer com medo de que essa vida seria uma espécie de tortura, essa vida após a morte. O medo não é aquela experiência depois da morte, é a própria morte que é a experiência, que John Bunyan descreveu como atravessar um rio frio e fundo. E a gente não gosta de atravessar assim a pé esse tipo de rio. Mas, de fato, podemos olhar para o futuro que sair de um tabernáculo bastante instável, uma coisa que apodrece, e que, como Paulo descreve nos versículos anteriores, no fim do capítulo 4, como aquilo que nosso homem exterior está se corrompendo, está decaindo, mas temos uma casa não feita por mãos, eterna, nos céus. Todos os crentes, diz capítulo 5, versículo 10, e estamos agora falando de nosso 11º ponto, terão que enfrentar um prestar de contas diante do tribunal de Cristo, que todos nós devemos comparecer diante do tribunal de Cristo e receber o bem e o mal que nós fizemos no corpo. É importante, querido estudioso da palavra, saber que os crentes também vão ser julgados. Ainda que Jesus foi julgado por nós na cruz, isso não quer dizer que nossas vidas não passarão por um juízo. Agora, este julgamento dos crentes, receber o bem que nós já falamos, que qualquer coisa que nós fizermos pelo Senhor vai ser pago infinitamente mais do que nós gastamos. Haverá um retorno muito grande, nós já vimos no capítulo 4. O que não ficou claro é qual vai ser o sofrimento de receber o mal que nós fizemos. O que Jesus tinha em mente quando ele disse que qualquer palavra vazia, sem valor, vai ser julgado, sendo falada pelos telhados. Aparentemente, me parece que possivelmente nós teremos que rever, junto com nossos irmãos, as nossas decisões erradas e ver como Cristo pagou tanto por nós. Pecados de pensamento, pecados de palavra, teremos que rever tudo isso. Uma espécie de vídeo celestial. Se isso será assim ou não, nós não sabemos. Mas uma coisa sabemos, que o texto diz, 5:10, receberemos o mal que nós fizemos nesta vida. E que, ainda que foi perdoado, e nós não vamos ter nenhum purgatório de chamas para passar isso, com certeza vamos ter razão para nos envergonhar e também nos alegrarmos por Cristo ter sofrido por aqueles pecados todos. Se Deus nos der o privilégio de rever o que Ele pagou. Número 12, é evidente que a palavra condena o casamento misto quando Paulo declara, no versículo 14, não vos juntais desigualmente. 6:14. Casamento misto é contrário à palavra de Deus.
e qualquer outra união em que os propósitos finais, os objetivos da vida estão em contradição com o parceiro. Que comunhão tem o diabo com Deus? Não tem nenhum, diz o texto. Que comunhão tem o meu interesse na vida, que é glorificar a Deus em tudo que faço, e meu trabalho junto com outra pessoa que quer só glorificar a si mesmo, ao demônio? Como que eles podem se juntar? Não há nenhum ajuntamento mais sério do que o casamento na vida. E por isso que nós achamos claramente que este texto inclui casamento, ainda sem mencionar especificamente esse fato. Não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre justiça e iniquidade, que comunhão da luz com as trevas, que harmonia entre Cristo e o maligno. Podem continuar lendo e ver porque que eu acho que a Bíblia é totalmente contrário a casamento de crente com não crente. Uma vez que uma pessoa se converte, quando ambos eram não crentes, é outra coisa. Não é para se separar. Paulo explica isso claramente em 1 Coríntios, capítulo 7. Número 13º, Paulo ensina em capítulo 7 que há dois tipos de tristeza neste mundo. Tem uma tristeza segundo Deus. Nós encontramos isso em versículos 10 de capítulo 7, e há uma tristeza que é segundo o mundo. Tristeza segundo o mundo é destrutivo. É o tipo que a pessoa quer se livrar completamente o mais rápido possível. Mas tristeza segundo Deus leva para arrependimento. É uma tristeza muito boa. E Paulo diz que os coríntios foram levados a esse tipo de tristeza para se arrependerem e para eles novamente abrir o caminho para o próprio apóstolo voltar e visitá-los e ter autoridade sobre ele. 14º ponto que nós queremos observar no capítulo 8, versículos 1 a 5, é que os macedônios eram tremendamente generosos. E nós temos que entender por quê. Não foi nenhuma pressão da parte de Paulo. Ele disse que foi a graça de Deus. Que eles que ainda eram muito pobres e não tinham dinheiro sobrando, que Deus colocou no seu coração o desejo de ofertar e ofertar mais do que eles tinham, depois deles, primeiramente, versículo 5, se derem a si mesmos ao Senhor. Porque eles deram tanto. A razão é que nós descobrimos que eles sentiram a graça de Deus nas suas vidas, levando-os a ser generosos. E que eles sabiam que Deus realmente ama quem dá com alegria. Nós lemos isso no capítulo 9. Nós queremos apenas, nesses últimos instantes, falar algum pontinho sobre capítulo 12, que fala sobre o espinho na carne. Infelizmente, nós não sabemos que tipo de espinho Paulo tinha em mente quando ele usou essa palavra, que no original significa uma estaca, como se Paulo tivesse sido assim, perfurado por uma estaca, uma coisa que cortou demais. Seria uma doença, possivelmente. O que é interessante é que Deus colocou esse mensageiro de Satanás, que poderia ser outro tipo de aflição, talvez emocional, talvez depressão, quem sabe o que foi, que Paulo podia suportar por causa da esperança que ele tinha, que quando Jesus voltaria, ele o abraçaria dizendo, servo bom e fiel. Amados irmãos, tem sido uma alegria poder falar dessas coisas. Quero recomendar novamente os livros, tem um excelente comentário sobre 2 Coríntios, naquela série Cultura Bíblica. Temos também esse livro que não temos mostrado agora, sobre imortalidade, em que vários autores têm estudado justamente aquele
tempo na vida depois de morrer, como que seria isso, como será o céu, esse lugar que 2 Coríntios fala bastante, capítulo 5, como também capítulo 12. E, naturalmente, temos o dicionário da Bíblia, temos a Bíblia Shared, que nós podemos também dizer que tem algumas notas que talvez poderiam ajudar. Temos a nova tradução, NVI. Eu espero que essas fontes possam estar na sua biblioteca. Também não mencionamos até agora o panorama do Novo Testamento do Dr. Gundry, um estudioso do Novo Testamento que nos leva a perceber que, segundo as Coríntios, junto com os outros livros do Novo Testamento, são para o nosso benefício e que nós podemos utilizar para nosso crescimento espiritual. Que Deus os abençoe, querido irmão, no seu estudo da palavra, que 2 Coríntios possa se tornar um livro favorito também no seu estudo. Riquezas em vasos de barro. É a comovente história de amor de uma missionária que suplantou com fé e coragem uma grande tragédia. Este livro é um relato vívido da verdade de que o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Adquiram na livraria evangélica da sua cidade ou pelo telefone 0800 17 20 85. Disse Jesus: Ide